Novos trechos do depoimento do ex-ministro Antônio Palocci. Marcelo Matos, boa tarde, Marcelo. Muito boa tarde, Tiago, ouvintes, internautas, exatamente, aí o chamado, você se lembra, Tiago e ouvintes, o núcleo duro do governo, sempre Palocci fazia parte desse grupo, né, e portanto participou, ele substituiu o Celso Daniel, que foi assassinado, na primeira campanha vitoriosa de Lula, ele passou a cuidar justamente da coordenação de campanha, foi um super-ministro de Lula, inclusive dividiu naquele primeiro momento, José Dirceu era ministro da Casa Civil, mas ele passou a... Todo mundo imaginava que haveria Lula, Zé Dirceu, o núcleo da força maior, e o presidente Lula, muito inteligentemente, também fez com que Palocci dividisse o poder para não ficar apenas com Zé Dirceu e Lula e tudo mais. Então ele teve muita importância durante o governo, antes do governo Lula, depois também no governo Dilma, e ele resolveu, portanto, falar aquilo que sabe, segundo ele, no inquérito do juiz Sérgio Moro, que apura o terreno do Instituto Lula, que teria sido uma doação, entre aspas, né, em forma de propina da Odebrecht. E nós vamos trazer justamente aí o início da campanha já de Dilma Rousseff. E o presidente Lula teria chamado o Palocci justamente para organizar as finanças dessa campanha. Vamos ouvir. O presidente falou, foi a primeira vez que ele falou dessa maneira, tão direta. Mas ele falou, olha, eu chamei vocês aqui porque o pré-sal é o passaporte do Brasil para o futuro, é o que vai nos dar combustível para um projeto político de longo prazo no Brasil. Ele vai pagar as contas nacionais, ele vai ser o grande financiador das contas nacionais, dos grandes projetos do Brasil. E eu quero que a Gabriele faça as sondas pensando neste grande projeto para o Brasil. Mas o Palocci está aqui, Gabriele, porque ele vai lhe acompanhar nesses projetos para que eles tenham total sucesso e para que ele garanta que uma parcela desses projetos financie a campanha desta companheira aqui, a Dilma Rousseff, que eu quero ver eleita presidente do Brasil. Isso ocorreu no Palácio da Alvorada, na biblioteca, em meados de 2010. Era quando se começou o trabalho de construção das sondas. Então ele encomendou para o Gabriele que, através das sondas, pagasse a campanha na presidente Dilma de 2010, obviamente pedindo às empresas os valores que seriam destinados à campanha. Sérgio Gabriele, que foi o presidente da Petrobras durante a gestão Lula. Palocci, o senhor é o italiano na planilha? Foi questionado. O Marcelo nunca me chamou de italiano, mas eu acho que essa planilha, quando ele coloca italiano, ele diz respeito a mim, sim. Ele nunca me chamou por esse nome, nem ele, nem o doutor Emílio, mas não sei porque ele escolheu essa alcunha. Mas tem vários e-mails que ele fala de italiano e Itália que não diz respeito a mim. Eu sei que não diz respeito a mim, pode dizer respeito a outras pessoas. Mas a planilha eu acredito que sim, porque boa parte do que é tratado nessa planilha são assuntos que eu tratei com ele. Então, você identifica nesses e-mails dos autos, agora em contato com eles, que não se referem a mim. E os que se referem a e-mails com a expressão italiana que se referem ao senhor? Sim, há alguns que se referem a mim. Quem está nos acompanhando também pelas imagens aqui no Jornal Jovem Pan, pode observar que Palocci está prestando depoimento ao juiz Sérgio Moro, também a procuradora acabou de falar, há também a presença dos advogados. O juiz Sérgio Moro, ele, em determinado momento, ele solicita se os advogados de várias partes envolvidas, eles têm ou não perguntas a Palocci, nenhum deles faz essa pergunta, mas Cristiano Zanin Martins, que é justamente o advogado do principal interessado, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, resolve fazer o questionamento dentro de uma estratégia de buscar contradições de Palocci. Só que a coisa não dá muito certo, não. Vamos acompanhar, então. Então, essa foi uma afirmação que o senhor fez na outra ação. Quero saber por que é que o senhor mudou a versão hoje e contou algo diferente. Não, eu não mudei, eu nunca operei, eu disse naquela oportunidade que nunca operei doações, continuo a dizer, nunca operei doações, nunca fui buscar dinheiro em empresas, mas sabia que o dinheiro era depositado nos partidos, entregue em malas,
Aqui o senhor disse que era para procurar o tesoureiro. Isso. Que o senhor, normalmente era o tesoureiro. Nunca tratei. A frase nunca tratei. Não sei se eu neguei. Hoje, pode ser que eu não esteja falando exatamente a mesma palavra. Mas eu digo hoje, eu nunca cheguei para uma empresa e falei, o senhor pode pagar no exterior tal pessoa? Eu nunca falei isso, porque não me cabia discutir como a empresa ia pagar. Mas eu várias vezes pedi para a empresa, o senhor pode fazer a doação de 50 milhões para a campanha do presidente tal, da presidente tal? Isso eu fiz várias vezes. E sabia que os tesoureiros depois iam lá e faziam pagamento, listos e listos, caixa 1, 2... muitas vezes era caixa 1 para simular pagamento legal, mas a origem do dinheiro era ilegal. Um exemplo bom é na campanha de 2014. A campanha de 2014 teve duas características. Foi a campanha que mais teve caixa 1 e foi uma das campanhas que teve mais ilicitudes. Certo. Por quê? Porque o crime se sofisticou no campo eleitoral. As pessoas viram que o problema é o caixa 2, então vão transformando progressivamente tudo em caixa 1. Só que a ilicitude está fora do pagamento. É a origem criminosa dos valores. Esse é o ponto. Então isso, a própria Operação Lava Jato já desvendou esse mistério que... Você percebe, né, Tiago, ouvintes internautas, que o Zanin faz a pergunta e depois ele começa a querer interromper porque o Palocci começa a falar, vai complicando ainda mais a situação do presidente Lula. E a sequência, ele procura estabelecer o seguinte, porque lá atrás, Palocci de fato não abriu o bico, vamos ser sinceros, entre aspas, né? Ele ficou calado, ficou quieto, não escondeu o jogo. Você se lembra que houve um depoimento que foi muito forte, que ele disse o seguinte para o juiz Sérgio Moro, olha, eu estou aqui, se o senhor quiser, eu tenho material para mais um ano de delação. Ele abriu a possibilidade justamente de falar. E agora, nesse inquérito, ele está, de fato, falando. E vamos continuar, então, nesse debate entre o advogado e Palocci. O senhor fez uma afirmação aqui muito clara. Eu nunca tratei. Então, eu pergunto, o senhor hoje muda a versão por conta da negociação da sua delação premiada? Não, como esclareceu o senhor promotor, doutor Welter, eu não tenho um acordo de delação premiada. O senhor tem uma negociação em curso. Tenho tratativas, isso é um assunto que está a cargo dos meus advogados, eu confio no trabalho deles, são advogados de alta qualificação, com experiência no setor, e confio que eles estejam fazendo o melhor dentro da lei, olhando maneiras de contribuir com a justiça, que é a minha vontade, e maneiras de obter benefícios, que também é minha vontade. Estou falando claramente que quando o doutor Sérgio me perguntou se eu ia falar, eu disse a Vossa Excelência que ia falar. Eu desejo falar, eu prefiro falar. Acho que há um conjunto de situações que a Operação Lava Jato identificou, que eu confesso para o senhor doutor, né? Então, por um tempo tentei ajudar que essas investigações não andassem. Não, hoje eu acho que melhor que elas se esclareçam e a gente tente com isso melhorar as coisas. Eu estou fazendo isso dentro daquilo que eu li da lei, que me dá essa possibilidade e que me garante objetivamente, alguns benefícios legais. Então eu estou atuando aqui dentro dos parâmetros institucionais que são estabelecidos na lei. E para quem ainda não acompanhou, não ouviu a questão do pacto de sangue, assim Palocci classificou, então o acordo de Lula com Emílio Odebrecht, que é o presidente, pai de Marcelo Odebrecht, na tratativa de 300 milhões de reais. Zanin tenta mais uma vez buscar uma contradição em relação a Palocci e mais uma vez a situação fica ainda pior para o ex-presidente Lula. A relação com o Odebrecht não se dava dessa maneira, por isso ele ficou surpreso com a forma com que o Emílio abordou no final de 2010. Não foi para oferecer alguma coisa, doutor, foi para fazer um pacto, que eu chamei de pacto de sangue, porque envolvia um presente pessoal, que era um sítio, envolvia o prédio de um museu, pago pela empresa, que envolvia palestras pagas a R$200 mil, fora impostos, combinadas com a Odebrecht para o próximo ano, várias palestras. E envolvia uma reserva de R$300 milhões. Certo. O presidente Lula me procura. Eu ficaria surpreso também. Eu não estranhei a surpresa do presidente, mas ele não mandou eu brigar com a Odebrecht. Ele mandou eu recolher os valores. Correto. Só para lembrar,
essa conversa que o senhor afirma ter ocorrido entre o ex-presidente Lula e o senhor Emílio Odebrecht, o senhor não estava presente? Não. Certo. Eu esclareci que quem me contou essa conversa foi o presidente Lula na manhã seguinte. Correto. E o Marcelo Odebrecht, quando eu falei com ele, confirmou que ele tinha pedido para o pai dele falar. Ele só teve divergência de valor. Ele falou, não é 300 milhões, meu pai se enganou. 300 é a soma daquilo que foi dado com aquilo que ainda tem disponível. E o pai do Marcelo, seu Emílio, disse ao presidente Lula que 300 milhões é o que estava disponível naquele momento. Então havia entre eles uma divergência. E eu algumas vezes conversei com o Marcelo sobre isso. Certo. Pediria só um pouco mais de objetividade para o senhor. Quer dizer, o senhor confirma então que o senhor não estava presente nessa suposta conversa entre o presidente Lula e o senhor Emílio? Eu estava presente na conversa com o presidente Lula. Certo, mas não na suposta conversa. Não, na suposta não, está na agenda do presidente Lula. O senhor estava presente na conversa? Não, eu estou dizendo, a reunião está na agenda, as duas reuniões, uma do presidente Lula com o seu Emílio Odebrecht nos últimos dias de dezembro e outra no penúltimo dia de dezembro, dia 30, aí já com a participação da presidente eleita Dilma Rousseff, onde, vamos dizer, as amarrações políticas foram feitas por eles. Pois é, né, Tiago? De fato, desde o mensalão, você se lembra, né? José Dirceu, que é uma das principais figuras do PT, foi ministro. Não abriu a boca, né? José Genuíno, vários petistas que foram presos à época e até hoje. O Palocci significa muito o fato dele querer falar, né? Porque, como a gente disse no início, ele fazia parte do chamado núcleo duro do governo, seja de Dilma Rousseff, seja de Luiz Inácio Lula da Silva. Então, a gente observa ali, quem acompanhou também com as imagens, observa Cristiano Zanin bastante resignado, porque sabe do peso do Palocci falar o que está falando, né? Ele frequentou, de fato, a alta cúpula do PT, a alta cúpula do governo Lula, do governo Dilma, e há um peso muito grande. Claro, terá que comprovar tudo, terá que apresentar provas, mas a gente percebe nesse embate com o advogado Cristiano Zanin Martins, a todo momento ele tenta, inclusive, ele faz a pergunta e depois ele tenta até bloquear, doutor, dá para tentar parar, porque a situação ela fica muito pior para o presidente Lula, sem dúvida nenhuma. O fato é o seguinte, o ex-presidente Lula estava acostumado a ter todos os aliados ainda o apoiando mesmo nessa situação, mas quando você tem uma pessoa como Antônio Palocci, que goste ou não goste, é uma pessoa inteligente, não articulada, tem dá para perceber no próprio depoimento. Ele é médico, ele é um cara que tem faculdade, aquela coisa toda. No momento em que ele aceita falar, aí é devastador, porque não tem jeito. Você vê o advogado falando, não, mas e a reunião tal? Eu me reuni com o presidente Lula. Ele falou, ele falou assim, a suposta reunião. Ele falou, não é suposta. As duas reuniões tá na agenda. Ele falou, as duas reuniões estão na agenda, o dia 30 e o dia 31. Não tem muito argumento para quebrar isso daí. Exato, né? A situação só vai piorando, evidentemente. A gente estava falando, lógico, o Vacari não falou, o Delúbio nunca falou, quer dizer, os principais, até o momento, então, o dano que pode causar essa delação, não é delação ainda, bom que se diga, é um depoimento dentro de um processo que investiga a doação do prédio para o Instituto Lula, o terreno, na verdade, que seria uma forma de pagamento de propina. E veja, Palocci falou, olha, quando o Zanin questiona, não, teve a negociação, o que é, doutor? O sítio, as palestras, R$200 mil sem impostos, o terreno do Instituto Lula e os 300 milhões que ele chamou de pacto de sangue firmado com Emílio Odebrecht. Ele falou, não, mas o senhor não estava na reunião. Não estava, mas o Lula me falou no dia seguinte. E o Emílio me falou e o Marcelo Odebrecht me falou depois. Então, quer dizer, agora, com a comprovação do Emílio, do Marcelo, tá na agenda do Lula. A situação, claro, ela só piora para o ex-presidente Lula. Tá certo. Marcelo Matos com as informações aqui no Jornal Jovem Pan.